Fala pessoal, beleza? Hoje nós vamos conversar aí um pouquinho sobre front-end, né? Não é muito a minha área atualmente. Hoje eu trabalho com back-end, mas eu tenho um conhecimento raso, pequenininho, que eu posso passar para vocês, onde hoje a gente vai aplicar. Para quem não me conhece, meu nome é Tayana. E se você ainda não me segue no Instagram, eu vou falar para você me seguir. Tá aqui na descrição do vídeo, onde eu posto mais conteúdo, falo um pouquinho mais sobre programação e mostro o meu dia a dia como programadora. Beleza? Então hoje eu vou mostrar para vocês como que vai ficar a tela final aqui do nosso código. É um código simples, vão ver que não tem segredo de como a gente vai dar continuidade, vai fazer ele desde o zero, tá? Então a gente vai inserir um valor, um segundo valor, e a gente pode somar, subtrair, multiplicar ou então dividir um número pelo outro. Uma calculadora simples, beleza? Então eu vou conseguir inserir, botar 1 mais 1 ali, ó. Ele vai imprimir para mim aqui 2, e assim eu consigo fazer tanto a subtração, quanto a multiplicação, quanto a divisão desse número, beleza? Então vamos lá, vamos já começar aqui. Primeira coisa que eu vou mostrar para vocês é que eu vou usar o Sublime. Ele é bem, um editor de texto. Se a tela ficar escura porque tá a tela preta aqui, mas eu vou usar o Sublime. Ele é um editor de texto bem leve, tá? Onde a gente consegue, não precisa de muita memória, seu computador, não precisa ser muito robusto, tá? E aqui na descrição do vídeo tá o link para vocês conseguirem fazer o download desse editor. E vamos lá, beleza? Então vou usar ele. Para começar, eu vou pegar um esqueleto de uma HTML. O que é o esqueleto? A gente tem lá o HTML, ele tem um body e tem o red, né? Então a cabeça e o corpo do HTML, beleza? Então aqui, ó, eu também deixei esse site, tá, para vocês aí na descrição do vídeo, para vocês conseguirem copiar esse esqueletozinho aqui, ó. Então eu vou usar ele, ó, vou dar um Ctrl C e vou colar aqui dentro do Sublime. Logo ele vai reconhecer a linguagem, né, que é a linguagem não, HTML, né? E aí ele já vai deixar coloridinho, assim, vai ficar bem arrumadinho, beleza? E aqui eu vou salvar esse carinha aqui. Então vou botar que eu já tenho um projeto que eu já tinha feito, né? Fiz antes, e vou botar aqui calculadora 2, beleza? Mas vocês nomeiem aí como calculadora. E aqui, ó, vou salvar na minha área de trabalho. Ela é uma página, tá? Então estou salvando como uma página HTML. Se a gente vier aqui, ó, calculadora 2, tá bem aqui na minha página HTML. Se eu clicar com o botão direito, abrir com Google Chrome, ele vai já carregar aqui, ó. Aqui vai o código HTML, que é exatamente o que está escrito aqui, ó, dentro do nosso body, beleza? Então dentro do body lá vai aparecer que é o corpo, né? O que eu escrevi, beleza? Então a gente vai começar por aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é inserir aí os inputs, né, os botões, e depois a gente vai melhorando esse código, beleza? Então, vamos lá. Vou tirar esse aqui, vai o código HTML, e já vamos começar aí colocando alguma coisa, tá? Então, vou colocar dois inputs, tá? Esses dois inputs, eles são os que eu vou inserir, um número e outro número, né? Então, ó, input é uma tag, tá? Pode inserir dessa forma. Então, o input, esse é o primeiro, e vou colocar aqui o segundo input, tá? E eu vou salvando, tá? Então já dou um salvar aqui e vou olhar como é que ficou. Já tenho dois inputs aqui na tela, estão vendo? E aqui a gente já vai colocar os botões, né? Então o nosso código ele vai somar. Então vou botar aqui um botão. Então button. E vou colocar, são três, deixa eu ver quantos botões. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. 4 operações, né? Então, somar, subtrair, multiplicar e dividir. Aqui no meio, ó, onde vocês vão colocar, né, o que vai aparecer lá dentro do quadradinho do botão, beleza? Então, ó, se eu salvar aqui, olha lá, já vai aparecer aqui, ó. Mais, menos, vezes e dividir. Beleza? Então, a gente já tem aqui um estilo um pouco já feito. Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Como que eu faço para colocar esses botões mais embaixo? Eu vou separar eles por divs, tá? Então, essas divs aqui, ó. Então,
eu vou criar mais um carinha aqui, que são as divs. Vou deixar os dois inputs em cima. E esses dois aqui, esses 4 aqui embaixo, tá? Pra ficar igual o início lá que eu mostrei pra vocês do nosso projeto. Embaixo. Daqui, ó, ele já vai tomando forma, ó. Então eu já tenho os dois em cima e tenho aqui os botões embaixo. Por enquanto, se eu clicar nesses botões, não vai acontecer absolutamente nada, porque a gente não deu vida a eles, né? Se eu apertar o botão, não vai acontecer nada, beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos lá, então vamos começar a fazer com que isso, né, traga alguma coisa na tela pra gente. Para isso, a gente faz o que? A gente vai colocar um ID em cada tag dessa, tá? O input vai receber um ID, e o ID tem que ser diferente, tá? Em cada tag dessa, então dois inputs tem que ter um ID diferente, os botões também devem ter IDs diferentes, beleza? Então, ó, vou criar aqui, ó, ID, então, ó, input 1. Claro, você vai criar os nomes aí no seu, do jeito que você quiser. Aqui eu estou colocando os nomes dos inputs mesmo, tá? Então, input 2. E aqui, ID, botão 1. ID, botão 2. Vamos lá. Botão 3. E o outro é o ID, botão 4, beleza? Então, eu criei alguns IDs, né? Para cada um deles. E agora a gente vai fazer aí a regra, né? Então, se eu vou colocar um valor lá dentro do input 1, um valor dentro do input 2, e aí eu vou somar, né? Então, o primeiro botão que eu vou mexer aqui é o maisinho ali, é o ID botão 1, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou dar um onClick dentro dessa tag aqui. Então, se alguém clicar, né? Se clicar nesse botão, eu vou chamar uma função, tá? Então, ó, se clicar o onClick, eu vou chamar um métodozinho que a gente vai criar, que é o de soma. Então, esse método de soma, a gente vai fazer aqui um script e vamos criar uma função aqui dentro. Esse carinha aqui não aparece na tela pra gente, ó. Eu criei, mas ele não aparece, ó. O que acontece, ó? Vamos só colocar um alert aqui, ó, que é uma mensagem na tela, ó. Oi. Se eu simplesmente clicar no botão, ele vai chamar a função soma, essa função aqui, a função que a gente vai criar agora, que eu esqueci, então function soma. Ele vai criar essa função soma e ele vai mandar na tela esse alerta aqui, ó, alert oi. Então vamos lá, ó. Se eu clicar só em soma, ó, alert onClick soma. Alert oi assim. Function aqui, ó, pronto. Não tinha atualizado a página. Ó, então só se eu clicando no botão 1, que é o de maisinho, ó, ele vai chamar a função soma. Essa função soma vai vir aqui na linha 23 e vai mostrar o oi, tá? Então, ó lá, ó, cliquei lá no maisinho, ele vai descer aqui, ó, oi, beleza? É a mesma coisa a gente vai fazer para aparecer os resultados das somas que vão estar dentro dos inputs, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é a do soma. Então, se acontecer lá dele clicar no 1, né, no botão 1, que é o de soma, o que a gente vai fazer? A gente vai ler os próprios inputs. Então, a gente vai ter lá o var número 1, que é o do input 1. E como é que a gente lê lá de dentro? A gente vai usar o document.getElementById. Quer dizer que a gente vai ver lá pelo ID que a gente criou, o botão 1, ou quer dizer, input 1. A gente vai ler o input 1. Ponto value e depois o número 2 ponto get element by id input 2 ponto value.
E aqui a gente tem que mostrar a soma desses valores. Só que o que acontece? Nesse momento aqui ele vai estar, ele não vai somar os números que estão lá dentro se eu fizer dessa forma assim, ó. Se eu fizer num 1 mais num 2, então a variável resultado, result. Se eu fizer num 1 mais num 2, ele vai concatenar esses valores. Result. Então, olha o que vai acontecer. Se eu botar aqui 1 nesse input e 2 nesse e fizer mais, ele vai fazer 1, 2, tá vendo? Ele concatenou esses valores. Então, tem uma forma da gente não fazer isso e não concatenar. Então, eu vou pegar aqui um código que eu já fiz, vou mostrar para vocês que a gente vai usar esse parseInt, tá? Então, ele vai fazer aí um parse, né? Ele vai transformar esses valores em inteiros e aí a gente vai conseguir fazer a soma dos valores em inteiro e não como uma parte lá do HTML. Então aqui, ó, eu vou fazer a soma dele, eu vou transformar eles em inteiros. Ponto value. E nesse momento aqui, quando eu fizer a soma deles, ó, 1 e 2, e somar, aí sim ele vai trazer o 3 pra gente, beleza? Então assim a gente faz a soma. Aí ficou mais fácil, né? Se eu tenho a soma, eu consigo fazer todos os outros. A multiplicação, consigo fazer a subtração. Então, ó, eu vou só copiar o código para diminuir o tempo, a gente ter mais tempo, ter menos tempo para fazer. Então, ó, soma, subtração, multiplicação e a divisão. O que muda em cada um é o sinal aqui, né? Então, ó, na subtração eu vou fazer menos. Na multiplicação eu vou fazer 1 vezes e na divisão eu vou colocar um dividir, beleza? E o que muda mais ainda é os botões, né? Cada um vai chamar um método aqui diferente, ó. Então, se aqui em cima, né, que é o botão da soma, eu chamo a função soma, nos outros, né, no botão 2 é de menos, lá é subtração, então eu vou chamar, aqui a gente tem um parêntese, aspas, aqui eu vou chamar subtração. Aqui no botão, no terceiro botão aqui, eu vou colocar a multiplicação. E no terceiro botão, a divisão. Então, em cada um deles, vai me dar um resultado diferente, ó. Então, basta você dar um Ctrl S aqui dentro do Sublime, tá? E lá na página que a gente abriu, dá um refresh que ele vai atualizar a página. Então, ó, vamos botar aqui, ó, 2 e 3. Então, ó, 2 mais 3, 5. 2 menos 3, menos 1. 2 vezes 3, 6. E 2 dividido por 3 dá 0,66666, beleza? Essa dízima periódica aqui. Então, beleza. Então, a gente já consegue fazer aí o subtração, multiplicação, divisão e a soma. Agora a gente pode deixar esse carinha aí mais bonito, né? Menos feio. Eu não sou muito do design, mas a gente vai tentar deixar ele a ser mais bonitinho. Primeiro eu vou botar aqui um nomezinho, vou botar aqui um H3, tá? Um títulozinho ali pra gente dizer que aquilo ali é uma calculadora, só pra calculadora. E aqui, ó, eu dou um, ó, já veio aqui pra cá, minha calculadora, o nomezinho que eu coloquei. Então, a gente vai usar o Bootstrap, tá? Só pra gente melhorar os botões. Eu já tenho aqui quais são os que eu vou usar, tá? Então, eu já tenho aqui os botões, eu vou usar esses carinhas aqui, ó. Esses primeiros. Mas só que a primeira coisa que a gente tem que fazer é importar o Bootstrap para dentro lá do nosso HTML, né? Então, para isso, eu vou usar o CDN, que é só um linkzinho que a gente vai usar, que a gente vai fazer o import dele para lá. Então, aqui, ó, eu vou usar esses dois carinhas, ó, Bootstrap, getbootstrap.com. Então, vou pegar aqui, ó, o CSS, basta você dar um copy aqui. Aqui dentro, ó, do head, tá vendo? Aqui, ó, da linha 3 até a 7 ali, ó, eu vou colar aqui dentro, tá? Aqui dentro eu vou colar um dos links
e vou copiar o outro, dar um copy e também vou colar aqui embaixo, tá? Aqui eu já fiz aí o import, eu já consigo usar os componentes do Bootstrap, tá? Se você for trabalhar num projeto maior e tudo, aí você precisa, é interessante você baixar esse CDN e ter na sua máquina, porque pode ser que o link do Bootstrap muda, né? Pode mudar, então você vê que é um link. Então se mudar a versão, então é sempre bom você ter ele no seu computador. Mas aqui como a gente está fazendo só um trabalho mais, né, um exercício, não tem problema. Então aqui, ó, já tenho aqui os botões que eu quero usar. O que basta pra gente? Ó, você pode ver, vou dividir aqui a tela para vocês darem uma olhada, que o botão aqui, o formato aqui, ó, ele é o mesmo, tá vendo? O botão não muda o nome da tag nem nada do tipo. O que muda aqui, ó, é a classe, tá vendo? Isso aqui é a classe. Então é o estilo do botão. É esse desenho bonitinho, vermelho, azul, ele é mais redondinho. Então se eu copiar a classe já aqui, ó, então pega aqui o botão, ó, vou colocar aqui, ó. Opa. Deixa eu copiar aqui a classe e colar aqui dentro do botão. Então quando eu copio, então eu já vou dar um Ctrl S e vou lá pro nosso aqui, ó, pro título aqui, ó, calculadora 2 que a gente fez. Se eu der aqui já um refresh, ó, ele já deixou bonito, já pegou o estilo, né? E você só consegue usar se você tiver importado aqui, tá? Colocado aqui os scripts. E aqui já ficou mais bonito, já ficou azul, a gente pode trocar as cores. Vou botar agora no outro botão, vou colocar esse verde aqui, ó. Então, class, esse segundo aqui, ó. Então, nesse botão aqui eu vou colocar o verde. Nesse terceiro, vou colocar o danger ali. Então, e aqui no último eu vou colocar esse amarelinho aqui, ó, esse warning. Opa, esse warning tá aqui. Dou um Ctrl C e coloco no meu último botão. Daqui, ó, se eu der um F5 aqui, ó lá, meus botões já ficaram coloridos, já ficaram com outro design, né? Então, ó, botar aqui, ó, isso não muda o valor, o que tá fazendo, tá? Então, 5 mais 5, ó lá, 10. 5 menos 5, 0. 5 vezes 5, 25. 5 dividido por 5 é 1. Beleza? Então, bem simples, esse código aqui eu vou colocar lá no GitHub, para vocês pegarem, né? Essa que a gente fez aqui. E é isso, tá? Bem simples, bem tranquilo, só pra gente conseguir turbinar mais o GitHub, pra você que ainda não tinha nenhum projeto lá, treina e coloca lá. Outra coisa, tá vendo esse títulozinho da página aqui, ó? Título da página, a gente pode trocar bem aqui, ó, no título, ó. Vou botar assim, ó, calculadora. Então, quando eu der um F5, ó, ele já trocou aqui, ó, agora tá calculadora. Beleza? Então, tá aqui bem simples a nossa paginazinha HTML. Então, até a próxima e se você não me segue ainda no Instagram, então segue, tá aqui o link. E eu espero que você tenha gostado dessa mini aula da nossa prática com HTML e CSS, fazendo aí, usando o JavaScript para fazer uma calculadora. E é isso, galera. Até a